Fala, gente, tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre renovações de contrato, a pressão feita por um empresário famoso no mundo do futebol e que está dando certo no bastidor. Também te falo sobre uma situação que o Inter começa a se mexer também, envolvendo um titular de Roger Machado. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Depois de deixar o like também, vai lá e hype o vídeo, que o YouTube entende, tá recomendando mais o conteúdo para outros colorados. Vamos nessa? E vamos lá, o primeiro assunto que a gente vai tratar aqui é sobre a renovação de contrato de Bruno Henrique, um dos principais jogadores do Roger, né, uma liderança do elenco desde que chegou lá atrás, vindo do Al Ittihad. E o Bruno Henrique, o contrato dele se encerra no final desse ano, né, final de 2025. E o Inter começa a debater essa renovação de contrato, porque o Bruno Henrique hoje ele tem 35 anos de idade, ele faz 36 ainda em 2025, então o Inter trata com um pouco de cautela. Mas até o momento, o que vai se encaminhando é para essa renovação de contrato do Bruno Henrique por pelo menos mais uma temporada. Lá atrás eu conversei com uma pessoa do staff do Bruno Henrique que me garantiu que naquele momento não se tinha conversas. Mas agora sim, já admite que começa a ser debatido isso. O Inter já tem demonstrado a intenção de renovar esse contrato do Bruno Henrique por pelo menos mais um ano. O grande ponto é o desejo do Bruno Henrique até o momento. Ele pede para esperar, assim como outros jogadores do elenco já fazem também esse movimento, como o próprio Fernando, que teve uma lesão grave, né, lesão de ligamento, e ainda não debate a renovação de contrato. Gabriel Mercado é outro cara que está retornando agora, né? Ele vai voltar a jogar a partir do jogo do Vitória também com a camisa do Inter, então tudo isso vai sendo debatido, né? O Inter começa a ver sobre as renovações, mas uma delas é a do Bruno Henrique, né? Um jogador experiente, mas que em campo não tem agradado pelo menos parte da torcida do Inter, pela questão física, não tem a mesma intensidade. O Inter já busca outros nomes, por exemplo, por essa função, mas não desconsiderando a renovação do Bruno Henrique. É uma renovação que começa a ser debatida e pelo menos por mais um ano, né? Aí tem que ver como vai ser esse contrato, se daqui a pouco com uma questão salarial diferente do que é debatido hoje, mas sim, o Inter debate essa renovação de contrato, pelo menos no bastidor colorado. E aí fica a teu critério também achar se o Bruno Henrique é um jogador que vem entregando ou não. Eu acho, né, sinceramente, que o Inter não deveria renovar esse contrato. Acho que é um jogador que não vem demonstrando aquilo que se espera dele, exatamente pela questão física. Foi um cara que lá no início da temporada começou como reserva, mas por tudo que aconteceu com o Thiago Maia nesse meio do caminho, ele acabou virando titular do Inter. Foi importante no título do Campeonato Gaúcho, mas que a gente vê, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, os jogos começaram a funilar e o Bruno Henrique de novo ter esses problemas físicos como teve na temporada passada. Então, assim, é um movimento que a direção faz agora, que entende que é correto, mas ao meu ver, pelo menos, é um pouco equivocada essa renovação de contrato do Bruno Henrique, tá certo? E o outro assunto que eu quero falar aqui com vocês é sobre uma pressão que vem acontecendo no bastidor e que ela está dando certo, pelo menos com esse jogador, que é a situação do goleiro Antony, né? A gente sabe, há pelo menos 2 semanas surgiu a informação que a Atalanta tinha um interesse em cima do Antony, que a Atalanta estava olhando o Antony e que a gente conseguiu apurar junto com o empresário do atleta que realmente teve uma sondagem, mas assim como outros jogadores, a Atalanta está observando bastante brasileiros. E o Antony seria um desses jogadores, até pela moral que o Inter tem lá fora na questão de goleiros, é Alisson, é Tafarel, outros nomes. Então, por isso, né, o Antony ele é bem observado. Vocês vão lembrar agora, o Inter está negociando o Henrique Menck, né, um goleiro que nem chegou a jogar no time profissional, nem chegou a ter uma oportunidade, sei lá, banco de reservas, e ele está sendo negociado com o Como da Itália. Então, né, tem essa situação também do Antony, mas ele é muito mais uma pressão do André Curi, né, um empresário que todo mundo está careca de saber sobre ele e sobre aquilo que ele faz também no bastidor. Ali no jogo contra o Maracanã, lá em Santa Catarina, no jogo da volta, vocês vão lembrar que a gente teve uma conversa com o André Curi sobre a renovação de contrato do Alan Patrick, porque o Alan Patrick tinha uma sondagem da MLS, existe o mundo árabe também que fica de olho no Alan Patrick. Ele falou, cara, a todo momento recebo ligações para saber como está a situação de um, de outro, o Alan Patrick também. E aí a gente citou essa situação, por exemplo, do contrato do Alan Patrick, que se encerra sim no final do ano que vem, mas ele tem cláusulas, né, gatilhos dentro do contrato, com que fazem ele renovar esse contrato por pelo menos um ano.
né? Ele tem uma renovação automática de 26 para 27. Então é muito mais uma pressão da André Curi que existia naquele momento. E o Inter rebate essa situação, falando, cara, a gente tem um contrato com o Alan Patrick e a gente não vê a necessidade de renovar o contrato dele agora. É um salário alto, né? E a gente sabe como é que funciona uma renovação de contrato com o Alan Patrick. Se for para renovar com ele, tu vai ter que dar um aumento salarial. E o Inter entende que não é o momento para sentar e conversar sobre isso. Mas aí, nos últimos dias, nas últimas semanas, dá para se dizer assim, o Antony foi um cara que começou a ter essa situação da Atalanta. E aí sim a gente descobre que ele mudou de empresário. Quem cuidava da carreira dele era as mesmas pessoas que cuidaram da carreira do Alisson, né? E aí agora ele passou a ser agenciado pelo André Curi. E aí existe também a pressão pela renovação de contrato do Antony, o que não é errado. O Antony hoje, né, ele tem um salário de um jogador de categoria de base, né? Ele teve um contrato longo, né, que se encerra também no final do ano que vem, se eu não me engano. E aí tem toda uma situação dele receber um valor muito baixo para um cara que no ano passado jogou muitos jogos pela lesão do Rocher. Nesse ano nem se fala, né? Nesse primeiro semestre todo ele foi o goleiro titular. Então realmente ele merece uma renovação de contrato com valorização salarial. O grande ponto é que sempre é o André Curi metido nessas questões de pressão, né? Que passa de ser interna para uma pressão externa. Então isso incomoda o Inter. Gera um debate sobre o quanto, né, o André Curi ele tem influência dentro do Inter hoje, porque tem outros jogadores que também têm relação com ele, o Matheus Dias, o Kaique Rocha, ele foi um cara que ajudou na vinda do Rocher, ajudou uma vinda do Rafael Borré, enfim, intermediou negócios. Mas o Inter não está se agradando com essas situações. Mas mesmo assim, ele cedeu à pressão. O Inter está com tudo encaminhado para a renovação de contrato do Antony, com valorização salarial de um jogador importante para o elenco. Hoje, provavelmente, vai virar reserva com esse retorno do Rocher, mas é um cara que o Inter conta muito, sabe que tem potencial ali para crescer, mas é mais um movimento, né, em relação ao André Curi que o Inter se incomoda. E sobre a renovação de contrato do Antony, está muito encaminhado para uma renovação de 4 anos, né, então ele fica pelo menos até 2029 por aqui. Mas existiu esse incômodo, né, da direção do Inter referente ao André Curi. Mas não adianta, tu te incomoda, mas mesmo assim tu cede em algumas situações, e principalmente nessa situação do Antony foi algo que o Inter teve que ceder, até para não perder o goleiro ali na frente, né, de um negócio que pode aí sim ser ruim para o Inter. O cara que vai lá, final de contrato, a gente sabe que nos últimos 6 meses pode assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe, e isso seria ruim para o Inter porque perderia o Antony de graça. Então o Inter faz esse movimento de renovação de contrato com o Antony, mas não deixando de demonstrar o incômodo com essa situação envolvendo o André Curi. Tá certo, gente? Outra situação só para trazer aqui para você é sobre o Elian Irala, tá? Jogador que por muito tempo teve no radar do Inter, mas hoje foi anunciado pelo Shabab Al-Ahly, o mesmo time lá do Emirados Árabes que também joga o Igor Gomes, ex-Inter. A negociação girou em torno de 3 milhões de dólares por 65% do jogador. O Inter perde esse negócio, está focado em trazer o Juan Camilo de Portilha lá do Tajeres, e também tem a situação do Alan Rodrigues, jogador do Argentino Júnior. Mas esse, que foi um nome que a gente debateu por muito tempo, que era o do Irala, esse aí a gente pode já descartar, porque ele está fechado e foi anunciado por esse time do Emirados Árabes, tá certo? Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, fechou? Beijo, tamo junto, até mais, falou, tchau!